Olá, amigos. Vamos analisar esporte comigo? Então, estou começando um novo projeto no canal, onde eu pretendo postar alguns vídeos aqui analisando alguns esportes, alguns temas quentes relacionados a futebol, vôlei, basquete, entre outros esportes aí, né? E hoje, o nosso assunto de hoje vai ser sobre o Flamengo e a semana perfeita, né? Praticamente perfeita que aconteceu com o Flamengo, onde conseguiu passar pelo Estudiantes na Libertadores, conseguiu uma grande vitória contra o Corinthians no Brasileirão. E também eu pretendo falar também um pouco sobre o futuro, o que espera esse time, o que espera esse elenco, a tabela, que pretende ser bastante difícil em outubro, novembro, para o Flamengo aí tentar ser campeão no final do ano, né? Mas antes de mais nada, eu quero pedir o apoio de vocês, o like, né, de vocês, que é muito importante para o crescimento do meu canal, e também pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês receberem sempre uma notificação de quando eu postar. Eu pretendo postar terça, quinta e sábado. E é isso. Vamos começar a conversar após a vinheta. Nosso primeiro tema de discussão é sobre o jogo Flamengo Estudiantes, onde o Flamengo subiu para a Argentina, ou desceu, né? Se a gente pensar no mapa, desceu para a Argentina com uma boa vantagem de 2-1, mas uma vantagem que no futebol ela é um pouco ilusória, né? Porque o 2-1 é um mínimo, né? Uma vantagem mínima, né? De um gol que a qualquer momento pode ser revertida. E assim, esse era o fator de preocupação para o Flamengo nessa partida na Libertadores. Será que o Flamengo conseguiria controlar por muito tempo? Os argentinos viriam tentando pressionar, com certeza. Dessa forma, se mostrou a situação ter um contorno meio dramático, né? O jogo, o confronto se mostrou ter esse contorno dramático também após o gol do Estudiantes aqui no Rio. O jogo estava praticamente controlado, estava um 2-0 para o Flamengo, que até era uma ótima vantagem para descer lá para a Argentina levar esse resultado. Porém, esse gol do Estudiantes no final da partida deu um pouco de um sentimento de que seria possível sim o Estudiantes passar de fase. Eles mesmos começaram a acreditar que seria possível, talvez com uma pressão grande ali em cima do Flamengo. O time do Flamengo é tecnicamente muito melhor, mas os argentinos, os uruguaios, por si só, eles têm muita raça. Em alguns momentos eles crescem bastante, em alguns momentos de adversidade. Então, assim, foi se colocando um tempero a mais nessa partida, nesse confronto, que foi se confirmado, né? Se a gente parar pra pensar. Porque o Estudiante foi para cima do Flamengo no início da partida, o Flamengo até conseguiu controlar o jogo ali, ter a posse de bola em alguns momentos, e conseguiu controlar o ímpeto deles, só que no final do primeiro tempo, um momento que não pode se tomar gol, não se pode falhar, faltando pouquíssimo momento para você segurar o resultado, o Estudiante faz um gol no Flamengo, talvez numa falha ali do Rossi, né, em algum momento em que o Rossi deixou, talvez se desconcentrou e espalmou a bola um pouco para dentro, e talvez ele foi meio tenso, né, na hora de fazer a defesa. O Estudiante faz o 1-0, o que seria um banho de água fria para o Flamengo ali, porque estava tão perto do final do primeiro tempo, e é tão complicado você tomar um gol assim, porque o primeiro tempo ele já estava acabando. Você poderia levar um 0-0 e mudar o jogo no segundo tempo. Talvez estava tomando uma pressão ali e poderia mudar tudo, né? Mas a partir do momento que você toma um gol, sua estratégia cai por terra. Você volta para um segundo tempo um pouco mais tenso, e foi isso que aconteceu. O jogo foi totalmente mais tenso, totalmente mais nervoso. Um emocional cresceu nessa partida a partir do ponto de que o Flamengo tinha o controle da posse de bola, tinha mais do ímpeto de tentar fazer acontecer, só que também um sentimento muito grande de que se o Estudiantes apertasse um pouco mais, o Flamengo sofreria. E foi o que aconteceu também na metade do segundo tempo, onde o Estudiantes, no momento que o Flamengo estava melhor, o Estudiantes faz um contra-ataque e faz um outro gol, e ali foi um momento que eu acho até que todos os flamenguistas relembraram eliminações passadas, momentos de tristeza até na Libertadores, historicamente, que o Flamengo já passou por muitas vezes esse clube, só que foi anulado, e deu um novo respirar para o time, para tentar continuar jogando o jogo ali. Porém, o Flamengo não conseguiu furar a bolha do Estudiantes, o que para o Estudiantes
era o que eles queriam, no caso, porque se expõe muito contra um time tecnicamente superior, você tem o risco de tomar o gol, né? Que aí poderia ser fatal para o próprio Estudiantes ali na estratégia. Então eles preferiram se resguardar mais um pouco, levar para os pênaltis e tentar a sorte ali. Eles tinham um grande goleiro, que é o Muslera. O Muslera é um goleiro uruguaio que ficou quase 15 anos na seleção, prestando a seleção uruguaia, jogador de Copa do Mundo, um grande goleiro. E o Flamengo também tinha o Rossi, que é um nato pegador de pênalti, e foi isso que aconteceu, né? O Flamengo, diga-se de passagem, contra um grande goleiro, fez uma ótima apresentação nos pênaltis, não errou nenhum, e todas as batidas, se vocês perceberem, foram batidas muito boas, muito bem colocadas. A do Léo Pereira, ela até assusta a batida, porque ela foi muito no ângulo, mas é uma batida indefensável, até que se o Muslera fosse na bola, ele foi pro outro canto. E o Rossi, ele consegue defender 2 pênaltis e assim levar os louros, né, pela classificação, e ser o herói logo depois dele ter falhado, né, no tempo normal, e conseguiu essa volta, né, assim, triunfal, podemos dizer. E é muito bom o Rossi ter crescido nesse momento, porque é exatamente isso que o Flamengo precisa, ainda mais no momento decisivo de Libertadores, né? A gente vem aí para uma semifinal daqui a pouco, para uma final, e ter um pegador de pênalti como o Rossi é esse momento que talvez se torna ídolo, né? Os jogadores se tornam ídolo por ter essas lembranças, alguns momentos assim, de momentos difíceis. Pode ter certeza que se o Flamengo for campeão em novembro, esse jogo vai ser lembrado lá atrás, porque foi um jogo complicado e talvez era isso que o Flamengo precisasse passar, né? A gente transporta esse jogo do Estudiantes para domingo, agora, que foi o jogo entre Corinthians e Flamengo. No Corinthians e Flamengo, até foi até meio idêntico o início, né? O Flamengo favorito, lógico, porém o Corinthians ele se mostrou mais querer mais, né? E uma coisa que o Flamengo sofre um pouco parece ser esse querer mais em alguns momentos. O Flamengo, ele para ler o jogo em alguns momentos ele sofre. E teve uma leitura errada no início do jogo, o Corinthians dominou a partida ali naquele início. Com muitos momentos até de possíveis gols. O Yuri Alberto perdeu muito gol realmente no primeiro tempo ali, tanto que tem um momento chave da partida que a gente pode dizer aí, que é o pênalti para o Corinthians, onde o Yuri Alberto vai cobrar e ele perde, dá uma cavadinha e erra o pênalti. O Rossi pega mais um pênalti, o terceiro em uma semana, que é espetacular. E no caso, o Flamengo sofreu ali naquele primeiro tempo, teve o controle em alguns momentos, mas o controle bem assim, né? Bem pouco, né? Como pode se falar. Na volta pro segundo tempo, o Flamengo sofre o gol, né? Eu acho que alguns 15 minutos ali, eu posso falar, tá falando besteira, mas acho que é 15 minutos, ou antes dos 10, o Flamengo sofre o gol do próprio Yuri Alberto, que se redimiu e se vê contra as cordas, né? Mas, diferentemente do que aconteceu em La Plata na quinta-feira, o Flamengo teve força de reação, o que é importante para um time que está lutando pelo título nesse momento. Em um jogo que é totalmente difícil, complicadíssimo jogar em São Paulo contra o Corinthians durante a temporada brasileira, o Flamengo conseguiu reagir e conseguiu sim uma grande apresentação no segundo tempo. Um momento onde conseguiu controlar, pensar, respirar, acabou com aquela afobação. Porque o jogo afobado, o jogo rápido, era o que o Corinthians queria. Porque realmente é como o Flamengo se sente um pouco incomodado. Dá pra perceber que o jogo rápido e controlado, ele deixa o Flamengo mais incomodado. Esse jogo de contra-ataque, pra lá e pra cá. O jogo mais controlado, de bola no chão, o Flamengo se sente um pouco confortável. Ele tem as ações a seu dispor. E foi isso que aconteceu no segundo tempo, depois do gol do Corinthians. O Flamengo colocou a bola no chão, começou a pensar e não demorou muito para sair o gol de empate com a Arrascaeta, né? E no final do jogo já, o Flamengo tendo totais ações, o Corinthians teve 1 ou 2 contra-ataques para tentar fazer o gol, mas nenhum com tanto perigo. No final da partida, num contra-ataque também letal do Flamengo, até é engraçado falar que o contra-ataque letal foi do Flamengo. O Plata, ele tem uma disputa de bola na lateral, o Ranieri coloca a bola para fora, mas ainda tem essa polêmica se a bola bateu no Ranieri direto ou se bateu no Plata. O Plata cobra rápido, o Flamengo em superioridade numérica na parte ofensiva. O Luiz Araújo faz o gol da virada, isso aí já no apagar das luzes aos 85,
41 minutos ali, talvez, para virar o jogo e dar uma vitória. Esses 3 pontos eram muito importantes para o Flamengo. Numa análise que eu fiz no meu blog, né, aliás, o blog vai estar aqui na descrição para você poder ler sobre os textos que eu faço. No meu blog eu afirmo que, antes do jogo contra o Estudiantes, afirmo que era uma semana crucial para o Flamengo na temporada, porque era uma semana onde ou poderia ser uma tragédia, o Flamengo ser eliminado da Libertadores, perder o jogo contra o Corinthians e perder a liderança do Brasileiro, que seria terrível. Poderia ser uma situação agridoce, onde o Flamengo ele conseguiria vencer, talvez lá em La Plata, passar de fase para a semifinal, mas ainda assim perde a liderança no Brasileiro, mas seria assim, né? Mais ou menos, porque ainda tem chance de ganhar no Brasileiro, tem chance de subir, e valeu, né? Ou então, ao contrário, o Flamengo perdendo a Libertadores e continuar na liderança. Só que acabou sendo uma semana perfeita para os rubro-negros. Acabou sendo uma semana que deu tudo certo, na medida do possível, óbvio, né? Se a gente pensar no jogo contra o Estudiantes lá em La Plata, deu totalmente tudo certo. O Flamengo conseguiu passar por essa semana meio tensa, mas o que tem aí por vir também ainda vai ser mais tenso ainda, mais complicado, né? Porque a gente fazendo uma análise na tabela do Flamengo do Brasileirão e da Libertadores, o Flamengo tem aí em praticamente 3 semanas aí 4 confrontos muito chatos, pesadíssimos, começando agora na quinta-feira contra o Cruzeiro. Logo depois ele pega o Bahia no domingo, aí eu acredito tem a pausa da data FIFA e tem o jogo contra o Botafogo, que é um clássico pesadíssimo nos últimos anos. O confronto no Engenhão, no estádio Newton Santos. Então, assim, é um confronto muito pesado. E também tem um confronto contra o Palmeiras, que talvez seja até, entre aspas, ali, vai ser a 29ª rodada, seja a derradeira, né? Praticamente uma final, dependendo de como chegarem os times até esses jogos, porque pode ser que o Flamengo consiga uma distância para o Palmeiras, pode ser que o Palmeiras consiga uma distância para o Flamengo também, e ainda tendo jogos atrasados. E para o Flamengo até, esse jogo contra o Palmeiras é muito importante por causa dos jogos atrasados do Palmeiras. O Palmeiras hoje se encontra 2 jogos atrás do Flamengo. Então, assim, é bem complicado assim pensar que se manter uma vantagem mínima, tipo de 2 pontos, de 1 ponto, de 3 pontos para o Palmeiras, pode ser que não seja suficiente no final do campeonato. Então, assim, é importante tentar se distanciar, sim, do Clube Alviverde na tabela. E logo depois dessa maratona toda de Brasileirão, que é muito importante, vai cobrar um mental muito forte pro time carioca, ainda tem uma semifinal de Libertadores, que é 2 confrontos tensos contra o Racing, né? Tendo que decidir na Argentina, onde a pressão vai ser absurda, ou é o Cilindro, que é o estádio do Racing, com certeza vai receber mais de 50 mil pessoas, né? Vai ser aquele show pirotécnico, né, de fogo de artifício, tudo, uma pressão absurda ali. E então, assim, o Flamengo vai ter que fazer um bom resultado aqui no Maracanã se quer voltar para uma final de Libertadores depois de 2 anos. Vai ter que tentar fazer valer esse seu fator casa no Maracanã. A torcida vai ter que entender, vai ter que se mobilizar, vai ter que entender que é uma semifinal de Libertadores, não é um jogo para dar show, mas sim para ganhar a partida, porque é o mais importante nesse momento da temporada. E se o Flamengo ultrapassar todas essas barreiras aí no próximo mês, é postulante real ao título. Eu já acho postulante muito forte, mas assim, fica muito inevitável talvez pensar que o Flamengo talvez não consiga 1 ou 2 títulos nessa temporada aí, nesse final, tá? Mas no mais tardar isso, eu quero saber de você o que você acha dessa temporada do Flamengo. Você acha que a temporada tá boa? Se a temporada tá mais ou menos? Se poderia ser melhor? O que você acha do trabalho do Felipe Luiz? Se você gosta do Felipe Luiz, deixe seus comentários aqui embaixo, engajem, por favor. E voltando, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like. Vai ter vídeo toda terça-feira, quinta e sábado agora. Então, assim, vamos estar juntos nessas aí, analisando outras situações, outras coisas, outros esportes. Pode ter certeza aí, tá? Muito obrigado por me apoiar, muito obrigado por ter visto até aqui e até já.